Primeiramente, se você tá com o Lula, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Inscreva-se aí, últimos dias para se inscrever no curso aí de como fazer aí frente à extrema-direita nas redes sociais. Como combater a extrema-direita. Tá aqui, é o primeiro link da descrição. Vamos falar agora da bomba do Alexandre de Moraes. Convocou o deputado federal, o candidato do Bolsonaro a prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, para depor na Polícia Federal. E eu vou te falar. Os policiais federais acreditam que tem uma chance grande aí do Ramagem abrir o bico sobre o Bolsonaro. Inúmeros indícios de que o Ramagem já traiu o Bolsonaro algumas vezes e que essa pode ser mais uma das traições, então espera-se talvez até uma delação aí, não premiada, ou premiada não é ainda porque não foi indiciado, mas ou um depoimento contundente aí do Ramagem contra o Bolsonaro. E você deve estar se perguntando, mas por que esperam isso? O Alexandre Ramagem vai ser aí confrontado com provas irrefutáveis de crimes que ele cometeu na ABIN e de como esses crimes têm ligação aí na tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro. Ele vai ser confrontado com o fato de que ele vai ser indiciado, denunciado, julgado e condenado a 30, 40, 50 anos de prisão e que não é o mandato dele de deputado que vai salvá-lo. Ele vai ser também confrontado com o fato de que a única chance dele se salvar é ele dizer tudinho, tintim por tintim, quem foram os mandantes disso tudo. Lembremos, o Ramagem, ele gravou o Bolsonaro num áudio que depois veio à tona de mais de 1 hora em que o Bolsonaro estava com as duas advogadas do Flávio Bolsonaro e com o general Heleno confabulando crimes. Crimes que depois vieram a se concretizar, que era crimes ali de usar órgãos do governo para tentar salvar o Flávio Bolsonaro num caso de corrupção, de roubo de dinheiro público, que é o caso das rachadinhas, em que no áudio as próprias advogadas falam: olha, melhor a gente não ir no mérito da questão não, porque aí não tem como se salvar. Ou seja, não vamos tentar salvá-lo e inocentá-lo de rachadinha não, vamos atacar o processo, porque o mérito, que é se ele roubou dinheiro público ou não, não tem como se salvar, é ladrão mesmo. Mas vamos tentar aqui atacar o processo. E tudo que foi confabulado, depois eles fizeram. Então, se já teve uma traição desse tamanho do Ramagem contra o Bolsonaro quando o Bolsonaro era presidente, imagine agora que o Ramagem vê que o Bolsonaro está no caminho da jaula, está triplamente inelegível, as investigações estão acabando, esse é o último depoimento da investigação antes de fechar, e é a chance dele falar: olha, fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, a mando de fulano, cicrano ou beltrano. Ou dele assumir aí os crimes. Acho difícil, hein? O cara que estava gravando o Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente, para ter áudios, para se resguardar, caso o Bolsonaro traísse mais para frente, dificilmente esse cara vai aceitar ali pagar pelos crimes que ele foi mandado cometer. Por mais que ele estivesse ali de todo acordo com os crimes que ele cometeu, e alguns tenham sido inclusive ideia dele, a gente sabe que quem mandou ele espionar todo mundo foi Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Dificilmente ele vai querer pagar sozinho por isso. Veremos, né? Então a Polícia Federal tem essa mesma opinião que eu tenho, que eu acabei de falar para você, e pediu a convocação do Ramagem. É raro, assim, bem no finalzinho de uma investigação, ter um depoimento antes de finalizar, porque o depoimento pode mudar muita coisa, e ali a investigação vai ter que adicionar muita coisa e tal, e atrasa. Nesse caso, o que eles estão fazendo é dando uma última chance. Ó. A polícia já sabe, já tem prova de tudo, é a última chance. Vai falar que é a verdade, trazer alguma nova coisa à tona, ou vai pra jaula junto com o seu chefinho e com o seu amiguinho Carlos. É isso que vai acontecer. Lembremos, a polícia tem provas de que o Ramagem estava espionando autoridades. Entre elas, o próprio Alexandre de Moraes. A polícia também tem provas aí de mensagens novas, que a gente ainda não sabe o teor delas, mas que mostra aí que o Bolsonaro é quem mandou que tudo isso fosse feito. E que, inclusive, o Alexandre de Moraes estava sendo espionado no final de 2022 para que, quando se concretizasse o golpe, ele fosse um dos primeiros aí a ser sequestrados. Por quê? Porque eles tinham medo de dar um golpe de Estado e o Alexandre de Moraes pode ser da casa dele em São Paulo, podia ser de Brasília, do apartamento dele em Brasília, ou de qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, emitisse uma ordem que é online de prisão de generais, de algumas coisas, a Polícia Federal fosse cumprir. E aí ia dar um problemão. Imagina o Exército falando que deu golpe com o Bolsonaro e a Polícia Federal prendendo o general aqui, general ali, e aí ia ter guerra da polícia com o Exército. O que ia acontecer? Então eles estavam com muito medo. Então um dos planos do golpe aí que a Polícia Federal descobriu era, a primeira coisa, era sequestrar o Alexandre de Moraes. A primeira.
a polícia descobriu aí em documentos que eles tinham 3 destinos certos para Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre chegou a falar isso numa entrevista. E 2 deles envolviam a morte do Alexandre, tá? Um só que não, era só sequestrá-lo e prendê-lo. Os outros 2 eram matá-lo, matar o Alexandre de Moraes. Então você vê que vai ficar difícil, viu? Você está planejando ali o sequestro, assassinato do Alexandre de Moraes e de outras autoridades, de ministros do STF, está espionando já esses ministros previamente, ou seja, e a Polícia Federal tem provas disso, mas se você está espionando alguém e está, ao mesmo tempo, planejando o sequestro e talvez assassinato dessa pessoa, então o crime de sequestro e assassinato já começou a ser cometido. Olha o tamanho da gravidade do que está envolvido aí o Ramagem. Então, por isso, ele foi chamado aí a depor. Também foram chamados a depor, vão depor amanhã, 2 militares que foram indiciados em processo militar. A Justiça Militar é uma lesma também, mas a Justiça Militar já começou aí a indiciar militares que estavam aí pregando golpe de Estado. Começaram a indiciar alguns militares que escreveram uma carta golpista, ali que estavam aí instando os generais a tomarem aí uma decisão e tal, enfim, a darem golpe de Estado. E aí, esses coronéis que foram indiciados pela Polícia Militar, pela Polícia aí do Exército, pela Justiça Militar, eles já foram convocados, vão depor aí amanhã a Polícia Federal para ver, quem que mandou vocês escrever essa carta? Foi aí, deu na telha de vocês, vamos escrever uma carta e pedir golpe. Ou alguém incentivou vocês. Esse alguém era general? Vem cá, o sobrenome dele começa com B de Braga, N de Neto, o nome dele começa com Heleno, Fala aí quem foi. Porque a Polícia Federal já tem provas de que o Braga Neto e o General Heleno é quem estavam incentivando aí a desordem no Exército. Uma das coisas que fez com que alguns militares tivessem aí recusa em fazer o golpe de Estado é que eles perceberam que o Braga Neto e o General Heleno, principalmente o Braga Neto, eles estavam aí incentivando coronéis à insubordinação. E se tem uma coisa que lá os generais têm pavor, ojeriza, é de insubordinação, que é você dar uma ordem para o seu inferior e aquele inferior não cumprir a ordem. Inclusive, se falava muito que ordem ilegal não se cumpre e tudo mais, exatamente. Ou seja, quem decide se a ordem é legal ou ilegal? É o próprio subordinado? Ruim, hein? Não vai cumprir a ordem do superior? E aí muitos perceberam, caramba, peraí, eles estão aí incentivando coronéis, caso eles deem o golpe de Estado, esses coronéis prenderem a gente, que é general. Nananina não, mas não mesmo. Então, esse foi um dos motivos aí pelos quais o golpe começou a azedar, porque muitos generais são bolsonaristas e muitos estavam ali bem, mas olha, com uma vontade enorme de dar golpe. Enorme. Mas não deram aí por diversos motivos. Esse foi um deles, tá? Talvez não o maior dos motivos, mas um dos. E aí, esses coronéis também vão depor. Outro aí que vai depor, e aí é no caso do Silvinei Vasquez. Eu falei esses dias que era o Alexandre de Moraes que convocou, não foi. Quem mandou ele depor foi o TRF4, aquele lá da Lava Jato do Sérgio Moro. O Bolsonaro tem que depor num processo, já é processo, tá? Que tem o Silvinei Vasquez aí, em que ele vai ser expulso. Finalmente, olha, o cara tem uma ficha corrida gigantesca como policial rodoviário federal. Cometeu um monte de crime. Agora ele tá para ser expulso. E aí, nesse processo em que, inclusive, ele pode ter que pagar uma indenização enorme, é um processo administrativo, o Silvinei Vasquez chamou o Bolsonaro como testemunha. O Bolsonaro não queria testemunhar em prol do próprio amigo, que ficou quase um ano preso. E aí falou que não. Aí falaram que ele tem que dar testemunha, aí ele perguntou se poderia dar por escrito o testemunho dele. Mas sabe o que acontece? Vem cá. O advogado-geral da União do Lula, o senhor Jorge Messias, ele é parte do processo, a União é parte do processo porque o Silvinei trabalha para a Polícia Rodoviária Federal, é a União. Falou, o advogado-geral da União do Lula, falou que, olha, o Bolsonaro tem prerrogativa de presidente da República. Então ele pode depor por escrito se assim ele quiser. Não precisa obrigar o Bolsonaro a sair da casa dele para depor, não. Sendo que todo mundo sabe que o Bolsonaro é o mandante disso. Aí o advogado-geral da União, o Jorge Messias, vai lá e fala, não, deixa ele depor por escrito. Aí a desembargadora do TRF4, olha, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui exaltando uma decisão do TRF4 contra o entendimento do advogado-geral da União do Lula. Mas olha só, a desembargadora do TRF4 falou, olha, ele sendo ex-presidente, talvez o Jorge Messias não saiba quem é o atual presidente, ele sendo ex-presidente, ele carrega prerrogativas do cargo de presidente
para algumas coisas, entre elas segurança, locomoção, e aí ela deu 3, 4 exemplos. Mas não no caso de processos. O fato dele ser ex-presidente não o exime de ter que prestar depoimento presencial num processo em que todos os depoimentos são presenciais. Ele não é o Lula, não. Ele é o Bolsonaro, ele é ex-presidente. A cada uma ainda levou uma pancada da juíza, da desembargadora do TRF4, que falou: Bolsonaro tem que vir aqui depois. Presencial, é oral o depoimento dele. Oral. Não vai ser por escrito, não. Ele tem que fazer o depoimento. Todo mundo tá fazendo, por que ele não faz? Ah, ele tem prerrogativa de presidente. Amigo, ele perdeu a eleição. Não ganhou, ele não ganhou lá em 2022, não. Pois bem, aí, mais um problema para o Bolsonaro, porque vai aumentando o desespero do Silvinei Vasquez. Porque, olha só, o Silvinei, antes de ele ser o chefe da Polícia Rodoviária Federal e impedir os petistas de votarem, o Silvinei Vasquez, ele tinha uma ficha criminal bem extensa. Teve um caso em que ele parou o carro dele num posto de gasolina, o carro dele da Polícia Rodoviária Federal, porque ele usava o carro dele para sair de rolê. Então ele usava o carro da Polícia Rodoviária Federal para sair ostentando por aí, ó, sou policial federal e tal. Pois bem, ele parou o carro dele sujo num posto de gasolina e mandou o frentista lavar o carro dele. Aí o frentista explicou: olha, aqui não tem lava rápido, não tem lava jato, não tem serviço de lavar carro nesse posto, não. Sabe o que ele fez? Ele espancou o frentista a coronhadas. Mostrou a arma, né? Covarde, né? Não vai só na mão. E aí espancou o cara a coronhadas. Quase matou o frentista, porque o frentista falou que não ia lavar o carro dele, porque aquele posto não tem esse serviço. Esse é o Silvinei Vasquez. Sabe o que aconteceu de punição com ele? Nada. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui. Se você quer essa corja presa, inscreva-se e compartilhe o vídeo. Falou!